A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos conversar com a fisioterapeuta Mariana Monauer, que vai nos falar de uma técnica que tem mudado a vida de muitas pessoas. Então, se você sofre com dores intensas, fique ligado nesta entrevista. Bem-vinda, Mariana. Obrigada pela oportunidade, Sandra. Mariana, hoje nós vamos conversar sobre essa terapia que não é tão nova, ela já existe há muitos anos, porém ainda é pouco difundida, que é a terapia crânio-sacral. A palavra é um pouco diferente, mas a terapia é muito eficaz. Demais. Está me surpreendendo, inclusive. Então, eu gostaria que tu falasse para nós, explicasse o que é a terapia. Sim, eu estou trabalhando com ela já há algum tempo. Ela veio na minha vida de uma forma bem especial. E quando eu descobri ela, quando eu me curei. E quando eu comecei a me curar, eu disse eu quero trazer isso para as pessoas e comecei a estudar, comecei a buscar mais. Embora que com o tempo a gente descobre que não é apenas uma técnica, é uma ferramenta. Sim. Que vai fazer com que o paciente se cure e a gente possa ajudar mais ele, né? É a gente se autocurando. Então, eu consigo os resultados nas minhas terapias porque eu fiz esse processo de autocura, né? Então, isso foi fundamental. Mas a técnica foi escolhida por mim justamente pela eficácia dela. A crânio-sacral trabalha o equilíbrio do sistema nervoso central, liberando restrições do sistema crânio-sacral, que corresponde às meninges ao redor do cérebro e da medula, né? Por toda a coluna. Pois basicamente é isso. Mas falando mais profundamente para as pessoas para que as pessoas entendam e conheçam. E agora eu faço uma pergunta para você que está em casa. Você sofre com dores intensas de cabeça? E a sua coluna tem te incomodado nos últimos tempos? Então, quem sabe agora chegou a solução aí para resolver ou amenizar suas dores através dessa terapia. A gente sabe que o nosso corpo acumula memórias. Sim. Né? Então, essas memórias precisam ser liberadas. E a gente tem a técnica da liberação somato-emocional para fazer essas liberações, né? Então, a gente escuta o corpo e ele conversa com a gente e nos dá sinais de onde a gente precisa levar a mão, a energia, o toque, para que essas memórias que estão trazendo essas complicações no corpo sejam liberadas. Esse movimento ele é feito muito suavemente, né? Sim. É tocado em algum ponto específico da cabeça, do pescoço, da coluna? Sim, o meu foco é o sistema crânio-sacral. Sim. Mas para liberar ele, que é vertical, eu faço liberações nos diafragmas transversais do corpo, pélvico, respiratório, entaratorácica, base do crânio, e faço a liberação ósseas para fáscia, que é essa nossa segunda pele, ser liberada. Então, ossos da face, ossos do crânio precisam ser liberados para ele fazer a sua função, né? Sim. Ossos da boca, cada dente, por exemplo, é um osso craniano. Então, a gente vai fazendo as liberações de cada estrutura para que elas façam a sua função de forma mais íntegra possível. E em quantas sessões a gente começa já a sentir alguma mudança, por exemplo, em quem tem dores intensas de cabeça? Desde a primeira. Os efeitos começam a surtir. Tenho pacientes que relatam agravamento de dores. São as reações do corpo, né? Cada corpo tem suas restrições, tem suas memórias. Cada corpo é um, então a gente aplica a técnica, escuta o corpo, dá o que ele precisa para aquele momento e ele vai reagir conforme ele acha necessário, né? Sim.
cada um tem o seu médico interno. Com certeza, a gente tem que saber aflorar ele. Então a gente vai dar ouvidos para ele, dar atenção para ele, dar o que ele precisa. E ele vai fazer os ajustes necessários, o equilíbrio. Algumas pessoas passam tantos anos, mas tantos anos com dores de cabeça e dores de coluna, que acham que nada vai ter solução. Essa terapia, então, ela vem para contribuir justamente com essas pessoas aí que estão insistindo lá com aquela dorzinha insuportável. São os meus principais clientes, viu? Meus consultantes, que já tentaram várias coisas e não surtiu o efeito que eles precisam. Porque a crânio-sacral vai na raiz do problema. Base do crânio, onde o sistema nervoso central é formado. As restrições começam lá na infância, às vezes no período de bebê, né, de 0 a 1 ano. Então, a gente vai na raiz dos problemas, e liberando. E aquela dorzinha que também é insuportável para quem tem, que é a dor da ATM. E aí? Muito frequente, né? Como Bastante, tá cada vez frequente. mais. E eu observo que são feitos tratamentos dentários também desta forma. Muito comum. Cada dente é um osso craniano, então se muda a posição de um dente, se faz algum tratamento em algum dente, esse dente vai gerar consequências no crânio, na estrutura óssea do crânio e consequentemente no cérebro. Então é muito cuidadoso, né? Por isso que a terapia holística é a terapia do futuro, né? Porque a gente tem que tratar o corpo como um todo. Alguma disfunção no pé pode trazer efeito na cabeça e vice-versa, em qualquer parte do corpo. Por exemplo, o osso temporal, atrás da orelha, aqui do crânio, tem relação direta com o ilho aqui da pelve. Eles se imitam, digamos assim. Então, tem que olhar o corpo como um todo. Bem como somos, também não somos só esse corpo físico, né? A gente é um corpo mental, um corpo emocional. As pessoas me relatam muito, quando eu me estresso, a dor aumenta. Claro, a gente é tudo isso, né? Então tem que ter esse olhar holístico da pessoa, né? E a gente somatiza muita coisa durante o dia, com trabalho, é dentro de casa os problemas que acontecem, sim, é o estresse do trânsito, e tudo isso afeta a nossa saúde de alguma forma. Esses efeitos são diariamente, né? Isso. Esses desafios que acontecem na vida, e a gente não tem tempo para parar e escutar o corpo, né? Quem que tem o hábito de meditar hoje? Então, a terapia é um momento para escutar esse corpo. O que esse corpo está nos dizendo com essa dor ou com essa disfunção, né? E a terapia? Quanto tempo a pessoa precisa fazer para receber uma alta e não ter mais aquele problema incômodo? Eu não dou alta, né, para o paciente, para o consultante, porque a gente sempre tem, na busca, sim, a gente sempre acha alguma coisa, né? Mas isso depende de cada um. Eu já tratei fibromialgia em 2 sessões, uma fibromialgia crônica grave. Cada corpo reage de uma maneira. Síndrome do pânico, depressão, as pessoas começam a sentir melhora desde o início, mas é o corpo dele que vai reagir durante as sessões, né? Então, não sei, adolescentes respondem muito rápido, crianças a partir de 9 anos eu estou atendendo, então a reação é muito rápida. Idosos é um pouquinho mais demorado porque eles têm as restrições há mais tempo no corpo, então elas são mais calcificadas, digamos assim, né? Sim. Vamos dizer este termo. Então depende. Depende muito do paciente, do consultante. Eu preciso tocá-lo para saber e dar um prognóstico, né? Vamos fazer tantas sessões. A fibromialgia que você acabou de citar é uma doença extremamente delicada. E tem pessoas que sofrem muito com a fibromialgia. Fale um pouquinho mais sobre o tratamento. Os médicos não sabem mais o que fazer, né? Olha aí você que está em casa, os médicos que nos acompanham. Fique atento. O medicamento só coloca os nossos problemas para debaixo do tapete, né? E a gente não consegue achar a causa. A gente tem que ir na causa do problema. Geralmente é emocional, né? Então, a gente tem que descobrir onde é que está esse cisto energético. Geralmente tem um cisto energético que o corpo encapsula e a gente tem que procurar ele para liberar ele.
De onde que vem esse cisto energético? Traumas de várias, ou físico, ou verbal, emocional, agressões, acidentes, cirurgias, perdas, cirurgias dentárias, é muito comum. Então isso vai acumulando no corpo, o corpo encapsula e de acordo com o tempo, né, ele vai aumentando, vai ficando mais forte e isso vai gerando consequências no corpo. E a fibromialgia, o que os médicos recomendam hoje? Medicamento, principalmente contra a depressão, porque o sistema nervoso central fica muito ativado, nosso sistema de alarme fica ativo o tempo todo, a pessoa não consegue relaxar, não consegue descansar, deita na maca, fica com o pescoço mais curto, né, porque ela não descansa, não relaxa. Então a gente tem que chegar lá profundamente no sistema nervoso central para fazer esse relaxamento. O sistema nervoso central que comanda o nosso corpo todo. Sim. Então tá aí a causa de muitas doenças? Sim. Sim. Afirmo isso porque a gente atinge o sistema nervoso central e vários sintomas são aliviados ou até tratados, então é por aí. Mas a gente tem que olhar, né, onde é que estão as restrições ósseas que provocam esse sistema nervoso central mais ativo, né? Então aí justifica de muitas vezes o paciente passar muito tempo com uma dor, digamos, de cabeça, e de repente ir tratar e descobre que o problema era outro. Sim, é bem comum isso. É bem comum. Então por isso que essa técnica é terapia manual. Com a mão a gente vai no corpo ver onde é que está essa restrição. E a gente aprende nos cursos a ir bem profundo. Não é só na orelha, não é só fora, é dentro. A gente consegue sentir pelo tato dentro do corpo onde é que está essa restrição. Né? Quanto tempo demora cada sessão? 1h15. E a gente vê a necessidade do consultante, né? Eu na sessão, eu aplico a terapia crânio-sacral e a liberação somatoemocional. E estou fazendo alguns movimentos sistêmicos, vamos chamar assim. Porque eu descobri, Sandra, que o amor precisa de ordem para fluir. Então a gente faz um diagnóstico ali para o consultante e vê onde é que tem uma falha na ordem, digamos assim, para que flua o amor, para que flua a vida dele da melhor maneira possível. E a gente vai agregando a sessão, né? Isso conforme a necessidade do consultante que nos procura. Isso aí. Muito bem, a gente está apresentando o programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e não saia daí. No próximo bloco nós vamos mais a fundo e vamos falar um pouquinho dessas emoções aí que precisam ser liberadas. Elite Pós-Graduação Erechim seleciona pacientes modelos para os seguintes procedimentos de rejuvenescimento: toxina botulínica para atenuar as rugas da face, preenchedores para aumentar o volume dos lábios e reduzir sulcos faciais, ozonioterapia, laser terapia, fios de sustentação para a pele flácida estimulando o colágeno, bichectomia para um rosto mais fino e triangular, microagulhamento e muito mais. Todos os procedimentos realizados no curso de pós-graduação com minucioso planejamento e a supervisão de professores renomados. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Já estamos aí nos aproximando do final do ano. Daqui a pouquinho já é Natal, daqui a pouquinho já começamos um ano novo e a gente sempre deixa as nossas decisões para daqui a pouquinho. Mas quem sabe a gente começa a mudar a partir dessa entrevista. Mariana, a alimentação é um foco importantíssimo que nunca se falou tanto em alimentação saudável como nos últimos tempos. Mas ainda a gente sabe que tem muitas pessoas que se alimentam de forma errada. A indústria alimentícia está aí para facilitar a vida das pessoas, mas também ela está aí para adoecer as pessoas através da alimentação. Sim. Acabei de fazer um curso também com o Flávio Passos. Ele é um estudioso, vai estudar para fora do Brasil para trazer informações para nós, para nos auxiliar nesse processo de cura.
E nesse processo de passagem de era, que a gente está vivendo, né? Terceira, quarta, quinta dimensão. Então, a gente tem que se preparar para esse momento, sim. A nossa alimentação hoje está baseada... A gente se entregou para a facilidade da indústria alimentícia, né? Então, o alimento para se preparar para ficar um tempo na prateleira, são colocados muitos aditivos químicos dentro dele. E isso para o nosso corpo é um xenobiótico. Aprendi palavrinhas lindas neste curso. Xenobiótico, é estranho para o nosso corpo. Então, nosso corpo se sobrecarrega para tentar tirar isso de dentro dele. E com isso ele vai adoecendo, porque perde suas defesas, tentando nos limpar disso que a gente consome. E esse consumo é diário, então o nosso corpo não tem tempo de se recuperar de tanto lixo que a gente coloca nele. Então, sim, devemos ter cuidado fundamental nisso. Inclusive, faz parte da minha sessão essas orientações, né? Para ajudar o corpo a se curar, né? Porque eu dou uma mão ali para o corpo, a pessoa recebe muita coisa na sessão, mas ela tem que fazer a sua parte também, né? 50-50. Então, a cura começa pela boca, com certeza. Quanto mais natural a alimentação, são as orientações que eu geralmente dou, quanto mais natural, mais viva é a alimentação, mais energia, mais vibração alta a gente está consumindo. Se a gente, imagine um pacote de bolacha, um salgadinho e uma fruta, tem vibrações diferentes. Como é que o nosso corpo vai reagir a essas vibrações, né? Quem dera a gente pudesse ver como é que funciona e como ele recebe esse alimento, né? Seria muito interessante. A gente não vê, mas a gente sente. Eu fiz esse processo, Sandra, foi bem lindo, porque eu me curei de muita coisa só mudando a alimentação. Então, quando eu tirei o doce da minha vida, eu percebi as minhas emoções mudarem. Foi muito lindo e foi natural. Hoje, o Flávio Passos também diz isso, eu vou repetir as palavras dele. Comer uma maçã hoje é doce, é muito doce para mim. Então, a gente faz escolhas, né? Escolhas conscientes e mais saudáveis para a gente se curar. Outras orientações que eu dou também, carboidrato, né? O glúten hoje, ele já está intoxicado na semente, né? Ele já vem lá da lavoura, assim. Lá da lavoura, sim. Então, é muita sobrecarga para o nosso corpo. A gente está cuidando de um lado e sobrecarregando do outro. Então, a gente tem que fazer escolhas para que o nosso corpo vá se equilibrando, se limpando. Isso muda também nossos pensamentos. Meu professor Hilário Trigo, eu gosto de falar nele porque eu aprendi muito com ele. A nossa alimentação define nosso padrão de pensamentos. Então, vou voltar ao exemplo do pacote de bolacha e da fruta. Que vibração que tem este alimento? Que vibração que tem este alimento, a fruta? Então, aqui os pensamentos destas pessoas que se alimentam com isso aqui é um tipo. E a depressão está aqui também. E o pensamento das pessoas que se alimentam com coisas mais naturais é outro. É clareza mental, é solução de problemas com uma facilidade muito maior. Então, por isso que a gente repete, a vida é feita de escolhas. E aí que entra a liberação somato-emocional? Também. O que é essa liberação? Explica para nós. A gente tem no corpo memórias. O corpo é cheio de memórias. E olha que às vezes ele é preguiçoso, né? A gente deixa ele, né? Porque a gente não escuta o nosso corpo. Sim. Vou voltar a falar da alimentação. Essa alimentação está nos anestesiando. A gente não sente mais o gosto das coisas. A gente não sente mais no tato. A gente pega numa pessoa. Eu hoje pego numa pessoa, num corpo e sei se ele está saudável ou está doente ou está morto. Então, todo mundo tem essa habilidade. É só a gente não ficar tão anestesiado como a gente está, né? Hoje a gente está bem anestesiado. A alimentação é um lado, mas as emoções são outro, né? Então, eu atendo muitas mulheres que trabalham demais, de manhã, de tarde, de noite, e ainda tem família, ainda tem casa, ainda tem
os filhos pequenos que exigem atenção, elas não têm tempo. Quanto mais tempo para escutar o seu próprio corpo. Então, algumas tarefas que eu dou é parar um pouco. A gente precisa parar um pouco para se escutar e para ouvir nossas emoções, né? Então, aí entra a liberação somato-emocional. É ouvir o que tem no nosso corpo que precisa ser liberado. A gente passa, às vezes, muito tempo guardando nossas emoções, as pessoas não se expressam, a gente vai criando bloqueios por causa de traumas que acontecem, por situações difíceis, a gente vai se fechando, vai criando muros e a gente fica bloqueado. E a gente precisa liberar, desbloquear isso para a gente começar a se relacionar verdadeiramente com as pessoas e com a gente mesmo em primeiro lugar. Inclusive tem pessoas que dizem que quando estão nervosas, tranca, não consegue sair nada, nem engolir. O corpo falando. Outras têm aquelas crises de que comem sem parar tudo que vem pela frente. Ansiedade. São emoções que precisam ser controladas. Sim, é difícil o controle, porque a restrição tá no corpo. A restrição está no corpo. Então, a gente precisa liberar essa restrição do corpo para a pessoa conseguir fazer esse controle. Uhum. Por isso que é difícil, a gente percebe que a pessoa não tem controle, mas a gente diz, se controla, mas é impossível. Impossível. A pessoa momento... não tem, porque tem essa restrição física no corpo que precisa ser liberado. Então, sim, gente, vamos buscar terapia. A gente sozinha é muito difícil fazer esses olhares, né? Porque a gente tá lá no meio do problema, né? E quando vem alguém de fora olhar é mais fácil. Mas vamos fazer cada um a sua parte, né? E a meditação? De que forma ela trabalha também o nosso subconsciente? Gente, eu amo a meditação. É difícil eu dizer para um consultante, Sim. Comece a meditar. Porque a turbulência é tão grande, a pessoa não mental, consegue. Não consegue. Então, tem que começar buscando ajuda. A yoga hoje está muito difundida e está ajudando muito as pessoas. E todas essas terapias holísticas, até um inalador de aromaterapia que eu dou para a pessoa, ela para um momento, faz aquela inalação, ela está prestando atenção na sua respiração, está sentindo aquele aroma entrando no seu corpo, entrando no seu cérebro. É uma meditação, né? Olha só, boa dica. Então, a gente tem que parar para se escutar, né? E vamos começar buscando ajuda, fazendo terapias. Hoje, Erechim estamos muito bem de terapeutas, né? Profissionais. Temos ótimos profissionais holísticos. E é uma escolha que a gente faz, né? Ou buscar um médico. A medicina hoje está nos ganhando pelo medo, né? A gente... o medo nos faz buscar a alternativa que está ali mais fácil. O médico diz, você precisa tomar um remédio, você precisa fazer isso, e as pessoas acabam indo. Claro que às vezes ajuda muito, né? Cada caso é um caso, mas eu gosto muito de indicar terapias holísticas, que olham o corpo como um todo. Os médicos hoje geralmente olham o sintoma e a função dele é medicar. O médico medica. Né, é da formação deles, da profissão deles. Então, a gente, tudo bem, se isso é o que o corpo de vocês pede no momento, mas deve ser temporário, né? É verdade. A gente está chegando agora nesse período aí de final de ano, as pessoas ficam enlouquecidas, tu pode conversar com as pessoas na rua, nas empresas, está todo mundo correndo atrás de bater meta, de toda aquela turbulência que o final do ano exige. Mas daqui a pouco vem as férias, aquele momento que a gente para e faz algumas reflexões. E aí, qual é o teu conselho para essas pessoas assim que agora vão dar aquela paradinha para se olhar um pouquinho? Parar, né? As pessoas começam, vou fazer vou tirar férias e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Se enchem de tarefas, mas o mais importante é parar. É dar esse tempo. Eu tenho um grupo de WhatsApp que uma pessoa me perguntou isso e eu dei como sugestão, né? Uma limpeza da casa. Que é onde é o nosso lar, é o nosso corpo também, né? Sim. Aqui, esse é o nosso lar, mas a nossa casa também reflete tudo o que a gente é. Então, começar por ali é uma boa dica, né?
tirar entulhos, arrumar o que está estragado, organizar, jogar fora o que não se usa mais, doar. Que tá tão na moda fazer doação, né? Faz bem pra gente. E faz muito bem. E muda a energia da casa, consequentemente a nossa casa também muda. É verdade. Para você que gostou dessa entrevista e quer conhecer um pouquinho mais dessas terapias, existe uma página no Facebook, como é que as pessoas entram em contato contigo? Mariana Monauer, fisioterapeuta. Lá eu tô fazendo algumas publicações, eu dou algumas dicas. E estou agendando pelo WhatsApp, e eu tenho o grupo lá do WhatsApp que o pessoal que tá lá, tá mais em contato comigo, eu falo mais informalmente com as pessoas, estou mais íntima das pessoas por lá, consigo passar muita coisa. Posso dar o número? Sim, claro. 99159-3146. Por lá, então, eu encaminho o link para entrar no grupo e a gente vai tendo mais contato, e por lá eu coloco as datas também que eu vou atender fora. Estou atendendo em Itapejara, Getúlio Vargas, Passo Fundo. E aqui, então, eu coloco as datas que eu vou nesses lugares. Isso aí. Obrigada, Mariana, por ter vindo aqui falar com a gente dessa terapia maravilhosa, que é a terapia crânio-sacral, um pouquinho também que a gente acabou falando de alimentação, desse templo sagrado que é o nosso corpo. Muito obrigada. Tudo faz parte. Agradeço demais a oportunidade, Sandra. Obrigada mesmo. E a você que nos acompanha, uma boa noite. Fique de olho na sua saúde. É o bem mais precioso que você tem. Até o próximo programa. Elite Pós-Graduação Erechim seleciona pacientes modelos para os seguintes procedimentos de rejuvenescimento: toxina botulínica para atenuar as rugas da face, preenchedores para aumentar o volume dos lábios e reduzir sulcos faciais, ozonioterapia, laser terapia, fios de sustentação para a pele flácida estimulando o colágeno, bichectomia para um rosto mais fino e triangular, microagulhamento e muito mais. Todos os procedimentos realizados no curso de pós-graduação com minucioso planejamento e a supervisão de professores renomados. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.